que escreveu João, capítulo 19, nós iremos ler apenas 2 versículos. Do versículo 28 ao versículo de número 30. E o meu coração se alegra quando eu vejo o povo de Deus reunido para adorar a Deus. E eu quero dizer que eu sinto muita falta de cada um de vocês. E mesmo que muitas vezes eu não fique muitas vezes mandando mensagem e falando, mas eu tenho orado insistentemente em favor de cada membro desta igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, todos nós temos um valor que constitui esse corpo. Então, quando dói no dedinho, o outro pé vai sentir também, entende isso? Quando dói no braço direito, o braço esquerdo sente também. Que nós possamos caminhar nessa unidade, sabendo que não somos um, nós somos muitos e fazemos parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar a Deus pela vida do seu irmão que está aí do seu lado? Aleluia! Deus, Ele é fiel. Porque a igreja é a única instituição onde reúne pessoas diferentes, de famílias diferentes, com histórias diferentes, com etnias diferentes, mas reúne um povo para glorificar o nome do Senhor. A igreja é algo fantástico e foi instituído pelo nosso Deus, amém? Mas eu quero ler com vocês o que escreveu João capítulo 19, versículo 28 ao 30. A minha tradução é diferente, a NVI, como vocês bem sabem, mas vocês podem acompanhar no texto. E a palavra do Senhor vai nos dizer desta forma. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja na ponta de um caniço de ísopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. E com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E nesses minutos que nós iremos meditar sobre a palavra do Senhor, eu quero falar somente sobre Jesus. Porque não se trata de nós, se trata de Cristo. Jesus, Ele foi enviado à terra, Filho de Deus. Foi o Verbo encarnado, tomou a forma de homem e como homem Ele viveu, Ele andou, Ele aprendeu, Ele comeu, Ele sofreu. Como foi bem dito nessa noite por intermédio do Vando. Então, quando nós paramos para perceber a profundidade que existe no estudo da cristologia ou falar sobre Cristo, nós vamos aprendendo a identidade dele. E a partir do momento que nós aprendemos sobre quem Cristo é, nós percebemos cada vez mais que sem Cristo nós não somos nada. Aleluia! Jesus Cristo, Filho de Deus, revelado pelas Escrituras, profetizado pelos profetas, dito em Salmos, Isaías, em muitos fragmentos de textos apontavam para aquele que viria, e de fato ele veio, como um bebê, o Filho de Deus encarnado na barriga de uma virgem, e da forma mais simples e singela, Jesus, ele se apresentou aos homens. Jesus, o Filho de Deus, manifestou-se as suas obras aqui na terra a fim de cumprir uma missão. Missão essa que foi concluída através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Jesus, o Salvador, Jesus, o Cristo, Jesus, aquele que viu você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, como diz Salmo 139. Jesus, aquele que está com você mesmo quando muitas vezes você quer se distanciar das pessoas, e por que não dizer de você mesma, porque existem momentos na nossa vida em que as lutas são tão ferrenhas, a opressão é tão pesada, que nós, se pudéssemos, fugiríamos de nós mesmos.
Mas Jesus está lá. Jesus, aquele que nos guarda. Jesus, aquele que nos ama. Jesus, aquele que pagou o meu e o seu preço para que hoje nós obtivéssemos, através da fé no sacrifício, o poder de termos a vida eterna. Aleluia! Jesus veio manifestar a obra redentora, e por isso hoje, nessa noite, aqui estamos celebrando não somente mais um culto, mas o culto a Deus, fazendo menção do que foi feito por Ele e o que Ele fará quando voltar para buscar o seu povo, lembrando o que foi consumado na cruz do Calvário. Tudo isso é para Ele. A sua vida é para a glória dEle. O que você tem e o que você também não tem pertence a Deus, porque se estamos, se existimos e se somos, foi porque Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, o Verbo encarnado, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que está à direita do Pai, reinando, aquele que voltará, e sobre as suas mãos está o livro da vida, onde o meu e o seu nome está escrito lá, assim eu creio. Jesus, como homem, foi levado à cruz, e como cordeiro, como ovelha muda, sendo entregue nas mãos dos tosqueadores ou dos matadores, não reclamou. Em silêncio ele foi, mas com som de festa, com o tocar das trombetas, com o som do alarido dos arcanjos, Ele voltará como rei, governando, e dará o rugido do leão, porque agora Ele voltará como rei que Ele sempre foi e é. E nesse grande dia, a igreja de Cristo, eu e você estaremos, aleluia, com as mãos levantadas, louvando e glorificando o nome dEle, porque é para Ele, é sobre Ele, não é sobre nós, aleluia. E eu quero pensar com você a amplitude do gesto de Cristo ao remir pecadores como nós, e o que através do seu sacrifício Ele nos deu acesso para estarmos aqui, mas estamos conectados à eternidade. Você entende isso? Você entende que aquilo que fazemos aqui não fica aqui, mas é escrito na eternidade, para que mais adiante nós venhamos a desfrutar na totalidade do sacrifício de Cristo no Calvário? Isso é muito poderoso. E que nós venhamos a participar de um culto como esse, não como algo rotineiro e mecânico, porque nós nos acostumamos a estar na mesa. Mas Jesus, Ele não se acostuma com a nossa adoração. Para Jesus não é mais uma adoração. Para Jesus é o povo dEle glorificando o nome dEle, entende? Que nós venhamos a cada oportunidade que estivermos, de estar diante dEle, fazer com intensidade, com amor, com devoção, porque o que foi feito por Cristo, ninguém faria por nós. Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao 10, acompanhe comigo no texto. Aleluia. Chega a ser algo paradoxal quando nós pensamos que aquele que desde antes da criação, Marileide, sempre existiu, o texto vai dizer que agora Ele esvazia de toda a sua glória e toma a forma de um homem como eu e você, de pele, de osso, com sentimentos, com pensamentos, mas com um propósito objetivo que sempre foi a sua missão: resgatar pecadores e trazer de volta o acesso que foi tirado pelo pecado,
Mas agora Jesus, através do seu sacrifício, nos dá acesso novamente de ter essa ligação com Deus. Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao 10, a palavra do Senhor vai nos dizer desta forma: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Como homem ele padeceu, como homem ele sentiu em suas entranhas cada golpe que ele recebeu, cada chicotada que deram em Cristo, cada tapa que deram em sua face. Ele se esvaziou de sua glória, mas Deus o exaltou de uma forma tão tremenda, que todo joelho na terra, debaixo da terra e no céu, se dobrará, reconhecendo que Ele é, que Ele é, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Jesus realizou a sua obra redentora. Aleluia. E qual obra é essa? E redimir o homem de quê? Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus se torna também coparticipante com Cristo e herdeiro da herança que o próprio Deus deixou. Jesus, ele deu a sua vida voluntariamente, ninguém precisou pedir. Cristo simplesmente disse a Deus: pode deixar que eu vou. Pai, eu vou dar a vida pelos pecadores, porque eu sei a importância que a sua criação tem, não somente para ti, mas para mim também, que estava contigo desde o início. Voluntariamente Cristo doou até a sua última gota de sangue. Ele não foi obrigado, ele quis. O querer de Deus é maior do que a gente pensa. Muitas vezes nós queremos contender com a vontade de Deus, mas não dá, porque Ele é soberano, nós somos criação. E voluntariamente Jesus, Ele levou sobre Ele o madeiro que pertencia a cada um de nós. Homens, mulheres, pecadores, que muitas vezes deixamos de fazer o melhor que nós podemos para Deus, porque nós classificamos o nosso potencial daquilo que entregamos a Deus mediante aquilo que nós estamos sentindo. Eu posso te falar uma coisa: o coração do homem é enganoso, nem tudo que nós sentimos é genuíno. Por isso que, assim como Cristo, que é o nosso maior exemplo de humildade e obediência ao Pai, nós devemos seguir o seu passo. Quantos estão entendendo que não depende daquilo que nós sentimos, mas daquilo que nós voluntariamente desejamos fazer, porque temos como Cristo o exemplo para a nossa vida? Aleluia! Jesus, Ele se deu como o próprio pagamento, a fim de nos comprar para Deus. Chega a ser muito louco, não é verdade? A gente pensar que para Cristo nos comprar para Deus, Ele mesmo teve que ser a oferta, o sacrifício, o próprio valor, e glória a Deus por isso. Porque antigamente, ou no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram apresentados a Deus pelo sacerdote não era suficiente para cobrir, para remir, para tirar o pecado do povo. Era necessário um cordeiro perfeito.
E como bem foi dito na sexta-feira, João anunciava que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era Cristo, porque as profecias apontavam a Jesus. Aleluia! Então, quando nós participamos de um culto como esse, nós percebemos que a cruz, que foi o cenário do sacrifício de Cristo, não foi o final, pelo contrário. Na cruz se deu o começo para a eternidade, por isso que aqui nós estamos hoje. Porque nós acreditamos naquilo que foi feito por Cristo e acreditamos pela fé. Isso não é história da carochinha. Eu duvido que existe alguém no nosso meio que não crê naquilo que foi realizado por Cristo no Calvário. E se assim como você também acredita, o seu coração está fervendo de amor diante de Deus. Porque a partir da cruz se deu um começo para a nossa vida, onde novamente nós podemos ter acesso ao nosso Criador. E se isso não faz seu coração transbordar por Ele, peça a Deus para que te convença dessa verdade. E para que essa verdade possa transformar a sua vida e o seu entendimento em nome de Jesus. Tito 3, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a cruz para alguns pode ser um final, porque é difícil de compreender se não for pelo Espírito. Mas para nós, que cremos no poder da cruz, é o começo de uma eternidade com Cristo, com Deus, com os anjos, aleluia, em plena satisfação na eternidade em nome de Jesus. Porque na cruz, onde Jesus foi crucificado, nós encontramos justificação para os nossos pecados. Nós encontramos expiação, ou seja, o sacrifício é suficiente, não necessariamente agora mais que o sacerdote faça novamente outros tipos de sacrifício, porque o Cordeiro perfeito foi sacrificado no lugar de muitos. Aleluia! Na cruz nós encontramos redenção e uma nova vida. Por isso, aonde muitos te condenavam, a Bíblia vai dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque através da cruz, o Senhor concedeu a cada um de nós uma nova chance. Você pode levantar suas mãos e adorar a Deus por isso? Adore mesmo, sabe? Porque Ele que fez, foi Ele que fez por amor a nós, aleluia! Agora, no Getsemane, como foi falado, Jesus se retira para orar. Porque Jesus, ele já sabia qual era o seu destino. Ele tinha uma missão a cumprir, ele vai orar. E ali no Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele soa gotas de sangue. Porque ele sentiu a pressão do pecado de toda a humanidade sobre ele. E do Getsemane ele é levado agora para o Sinédrio, e no Sinédrio ele é julgado. Pilatos manda ele para outra jurisdição, porque Jesus era o rei dos judeus. Mas as pessoas odiavam a Cristo, porque Cristo falava do Pai. Quando nós falamos, aleluia, a respeito das coisas de Deus, não são todos que entendem, e isso pode causar um certo ódio sobre muitos. Se naquela época já existia cristofobia, imagina agora. Mas nós devemos permanecer firmes. Jesus, ele foi chicoteado. E o chicote que bateram nas costas de Jesus, não foi qualquer chicote, não. Na ponta do chicote era amarrado pedaços de ossos, que quando batiam nas costas de Jesus, os ossos arrancavam a sua pele e a sua carne. Jesus suportou isso por nós. Jesus foi ferido. Jesus foi humilhado.
Jesus sofreu o que ninguém aguentaria sofrer, mas Jesus, ele fez isso porque ele tinha um objetivo, uma missão. Jesus foi acusado injustamente, Jesus foi cuspido, chicoteado, bateram na sua face, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso mestre. E Jesus não reclamou. Jesus, ele recebeu os golpes porque a missão que ele tinha era muito maior do que o sofrimento presente. Por isso a gente precisa aprender. Não são as circunstâncias que vão definir quem somos. Não é. Porque a circunstância não definiu quem Jesus era. Ele tinha uma missão e ele foi até o fim. Nós lemos. Ele foi para a cruz. Enfrentou a cruz. Carregou a cruz. A ponto de, como homem, ele sentir-se desfalecido em suas forças. A Bíblia diz que em determinado momento Jesus, ele não aguenta carregar a cruz e ele cai. E o madeiro cai. Mas ele disse, obrigada, eu tenho uma missão. Ele sem força, ele se levanta. Coloca as cruzes aqui novamente. Prepara um tal de Simão, Cirineu, para ajudá-lo na peregrinação até chegar no Monte Caveira, mas ele não desistiu. E muitas vezes a gente quer desistir. Quem quer seguir a Cristo, ele mesmo disse, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é rosas, o Evangelho é renúncia. O Evangelho não é oba-oba, não é pula-pula, não é fantasia, o Evangelho é real. O Evangelho é Cristo, é sobre Jesus, porque foi Ele. Tudo tem a ver com Ele. É para a glória dEle. Jesus foi até o Monte Caveira. E no Monte Caveira existia mais 2 condenados. Colocou-se um ladrão à direita e colocou-se outro ladrão à esquerda, e Jesus no meio. E aqui o Senhor falou muito forte ao meu coração, porque colocando Jesus no meio vai simbolizar para nós quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo, porque Ele dividiu a história das nossas vidas e de toda a humanidade. O ladrão da direita reconhece a divindade de Cristo, mesmo ele estando do jeito que ele estava, deformado, sem forma alguma, sem aparência alguma, enquanto o outro ladrão não creu que ele era o Cristo. Passados-se mais ou menos 6 horas, onde Jesus estava pendurado no madeiro, as suas mãos pregadas, o seu pé pregado, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e Jesus estava lá, em sofrimento, em agonia, em dor, mas o seu espírito estava forte, porque Cristo tinha uma missão. Aleluia. Nós lemos em João 19, 28, que depois dele ter sido açoitado, pendurado, esmagado, batido nele, judiado dele, agora Jesus, ele sente sede, e ele vai dizer, eu tenho sede. Só que ao invés de servirem água, para tentar minimizar a tortura ao qual ele estava, não, alguém pega vinagre, molhe uma esponja com vinagre, e eu não sei se vocês sabem, mas era muito comum que os soldados tomavam aquele vinagre como se fosse um vinho de péssima qualidade. Existem alguns tipos de vinho que tem gosto de vinagre, que a gente pode até usar para temperar salada. Então aqui, esse
soldado, ele, num ato de bondade, então ele pensa assim: eu vou minimizar a dor deste pobre coitado. Molha agora uma esponja com vinagre e passa nos lábios de Jesus. E nós lemos aqui na palavra de Deus que quando Jesus ele sente o gosto daquele vinagre, agora ele dá as suas últimas palavras antes de entregar o seu espírito a Deus. Ele prova aquele sabor e diz: está consumado. Agora é o fim, agora tudo que eu tinha que fazer enquanto a missão, eu realizei. Agora está consumado. E eu aprendi o poder que essa expressão que Cristo deu na cruz do Calvário pode trazer para as nossas vidas. Está consumado no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, como vocês bem sabem. Então significa tetelestai. E o significado desta palavra, que na linguagem da época era muito comum, mas para nós hoje não. Mas Cristo, quando ele profere essas palavras, ele sabia o que estava dizendo e o porquê ele estava dizendo, estava revelando algo profundo para as nossas vidas. Quando Cristo declara, está consumado, ou tetelestai, ele quer dizer que a missão está cumprida, e eu preciso explicar o porquê. Nos tempos bíblicos, quando o pai dava um trabalho, uma tarefa para o filho ele ia, realizava aquilo que o pai havia pedido para ele. Quando ele terminava a tarefa, então ele chegava ao pai e dizia: tetelestai. Ou seja, olha pai, aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, eu já fiz. Então o trabalho, a tarefa, a missão está cumprida. E nós vemos esse realizar desta missão na pessoa de Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho único, o seu único Filho ao mundo, aleluia. E Jesus, em obediência ao Pai, obedeceu, aleluia, a sua missão, cumprindo cada vírgula que foi determinada por Deus. Quando Jesus diz, tetelestai, Jesus está dizendo que agora, aquilo que foi designado como uma tarefa para o Filho fazer, ele fez. Aquilo que foi pedido pelo Pai para que Cristo fizesse, ele fez. Ou seja, Jesus, ele levou sobre o próprio corpo, aleluia, as marcas da ira de Deus. Porque Deus recebeu o sacrifício do Filho como algo suficiente, porque somente um cordeiro perfeito. Na morte do Filho, Deus saciou a ira que ele tinha pela humanidade. Mas não existia um justo sequer, como diz o livro de Romanos. O único justo é Cristo, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Jesus, quando ele declara a missão cumprida, tetelestai, ele está dizendo: olha Deus, Pai, ainda que difícil, mas eu fui e eu cumpri aquilo que o Senhor colocou em minha mão para fazer. Aleluia. Jesus, ele habitou entre os homens, e isso é algo real, não é uma história para criança. Jesus, ele sentiu dor, Jesus sentiu sono, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se cansou. Mas além disso, aleluia, nós precisamos entender que Jesus, ele não nasceu enquanto homem encarnado num palácio, não. Jesus não nasceu num berço de ouro, Jesus nasceu numa manjedoura, no estábulo, junto com os animais, porque Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E muitas vezes nós invertemos os valores, porque nós queremos ser servidos, enquanto Cristo ensina: olha, eu vim para servir, não para ser servido. Jesus, ele andou em toda a terra fazendo bem, o melhor que ele recebeu de Deus, porque ele aprendeu do próprio Pai. Ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele fez cego enxergar, fez coxo levantar e sair correndo num pique. Este é o Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Você quer mais do que isso? Nós precisamos de mais do que isso. Aleluia. Jesus, ele foi aquele
que trouxe esperança aos desesperançados. E isso inclui a gente. Porque quantas vezes, na jornada da vida, a gente perde a esperança. Aí vem Jesus, através do Espírito Santo de Deus, e fala ao nosso coração, restaura a nossa esperança. E nós novamente somos renovados, fortalecidos, e novamente diante da presença dEle, levantando a mão, glorificando e dizendo: Deus, obrigado. Aleluia. Jesus, Ele libertou os cativos, pôs em liberdade aqueles que eram oprimidos pelo diabo, e Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Mas as pessoas que Ele usa para que esses feitos aconteçam é a igreja de Cristo na terra. Então a igreja precisa assumir o seu papel, somos representantes dEle, porque é tudo para Ele, em nome de Jesus. Mas não somente isso, tetelestai, ou está consumado, também quer dizer resgate definido. E olha só que interessante, nos tempos bíblicos, quando as pessoas deviam um valor muito alto, mas de alguma forma eles iam saldar a sua dívida, eles recebiam uma promissória com carimbo. Uma promissória provando que ele havia pago toda a dívida, e o carimbo estava escrito: está pago. Aleluia. E Cristo pagou a dívida que o pecado deixou na nossa conta com o seu próprio sangue. Cristo quitou o nosso débito, e através dele fomos justificados. E você crê nisso? Então não existe cobrança contra a sua vida, porque Cristo já pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. O que a gente precisa fazer agora é tomar posse desta grande verdade, ou seja, nós não podemos ser condenados por aquilo que já está pago. E não somente isso, eu falei: Deus, obrigado por esta palavra. Tetelestai também quer dizer para nós, e o significado deste termo nos tempos bíblicos é que nós temos posse permanente e definitiva. É tipo assim, ó, é como se nós tivéssemos comprado a casa mais bela do mundo, e a casa mais bela do mundo custasse um preço terrivelmente alto, mas nós conseguimos pagar este preço extremamente alto, e agora nós recebemos a escritura desta casa. E quando nós temos a escritura na nossa mão, significa que aquilo é nosso, porque está escrito o nosso nome ali. Então Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele disse: tetelestai, ou está consumado, Ele estava adquirindo para nós a herança que já foi decretada no céu, porque agora nós somos cordeiros com Cristo. Ele disse: olha, eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês, porque eu vou preparar um lugar. A casa mais cara do mundo já está preparada, está comprada, e nós temos a escritura desta casa nas nossas mãos, porque Cristo nos deu na cruz do Calvário. Aleluia! Uma casa que ninguém pode roubar, incorruptível, gloriosa. Nós temos a eternidade com Deus nos céus, aleluia. Foi consumado, o preço já foi pago, a missão já foi cumprida. Agora nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Se coloque de pé em nome de Jesus. Santo Deus, não é aquilo que nós podemos fazer, gente. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque nós somos salvos pelo que Ele fez, e a gente precisa entender isso. Foi Cristo que pagou o preço, foi Cristo que morreu, foi Cristo que encarnou, foi Cristo que padeceu, e foi Cristo que ressuscitou. Para quê? Para poder salvar pecadores como nós. Então, quando o diabo te acusar, quando o diabo te apontar, quando o diabo tentar lembrar do seu passado, lembra ele que está consumado, a obra já foi realizada por Cristo no Calvário, e somos filhos de Deus. E como filhos, somos herdeiros.
Valoriza isso. Vive essa realidade na terra. Seja o melhor que você pode, porque no seu melhor você glorifica o nome do Senhor. Não menospreze o que Cristo conquistou para nós na cruz. Não tenha uma vida de cabeça baixa, não. Você é vitorioso porque Ele venceu. E essa herança é para todos aqueles que creem. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado. Ah, Senhor, obrigado, Deus. Obrigada, Deus, pela tua obra. Obrigado pelo teu resgate. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, pela tua morte lá na cruz, porque através de ti nós estamos aqui para te glorificar, Senhor. Obrigado, Deus, pela revelação, ó Deus, do teu amor para conosco, e obrigado pela tua promessa que nós aguardamos com o coração queimando. E eu creio que o Senhor irá me chamar pelo nome. Senhor, eu creio que eu irei contemplar aqueles que já partiram para a eternidade. Eu creio, Deus. Por isso nós te louvamos nessa noite, porque aquilo que o Senhor fez, ninguém poderia fazer por nós. E eu te peço, Jesus, Senhor, se tem algum crente aqui nesta igreja que ainda não entendeu o poder que há naquilo que foi realizado, eu te peço, por favor, Jesus, convence essa pessoa da tua obra. Convence, Senhor, esta pessoa da tua obra. Convence, Jesus, porque nós sabemos que é somente pela fé, e que nós venhamos a exercitar essa fé cada dia mais, e viver como príncipes, como princesas de Deus, porque nós somos. Eu te louvo porque voluntariamente o Senhor se doou por nós, e o Senhor voltará para nos buscar. Te peço perdão pelos pecados da tua igreja, Senhor. Nos ajude a melhorar. Nos ajude, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade. Fortalece, Jesus, as famílias. Fortalece, Senhor, os membros dessa casa. Fortalece, Senhor, os obreiros desta casa. Fortalece, Senhor, os músicos desta casa, as crianças dessa casa. Fortalece os pastores desta casa. Fortalece-nos, Senhor, eu te peço, e nos dê alegria cada vez mais de estarmos diante de ti, em júbilo, em louvor. Hoje nós iremos participar, Jesus, do teu corpo. E não é com tristeza, é com alegria, porque isso, Senhor, é cumprimento daquilo que o Senhor fez quando disse: está consumado. Nós tomamos posse, Senhor, da nossa herança. Tomamos posse da escritura da nossa casa e te glorificamos pela missão realizada. Eu abençoo o teu povo agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor possa queimar em nós, arrancando todo medo, Deus, toda acusação do diabo, todo dedo, em nome de Jesus. Por isso nós te glorificamos e te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir a Deus?